Que a gente tem um problema de inconveniência que não fecha a racionalidade, quanto mais científica, entre ateus de se juntarem a alguns religiosos que não são, que eles nem se acreditam às conveniências e que na prática real das coisas estimulam que um vá para a guerra, quem justifique aonde a guerra começa e termina. E eles estão sempre com quem eles fodem no dia, que eles se sobrem fodendo, porque eles não estão nem... Foi tempo de falar que não fodem os filhos, e quando que não fodem os filhos, né? Para justificar algumas verdades, porque todos querem ser etiquetados de família, inclusive quem não tem. Então se tornou bem louvável a gente colocar as pautas da Santíssima Trindade, da Sagrada Família, como mesmo. Condições aterrizadas reais, que não é qualquer filha da puta que tá fazendo o que eu tô. Não tem doutor, não encontrei doutor comunista, não encontrei doutor capitalista. Então, quer dizer, até que ponto fizeram um joguete comigo para eu ter que me alarmar com a minha segurança? Quem manda quem ligar o quê, quem fala um pouco. Nós sabemos que gente até do mesmo partido ou de grupos que quando precisa de menos, feder menos dentro de uma tropa, vamos assim dizer, ou qualquer condição para a coisa não feder mais, tem que fingir que o urubu não é meu louro, para fazer um casamento acontecer de fachada, alguma coisa acontecer. Eu não dependo de nada disso para nada. E mesmo, né, até que prove o contrário, teriam pessoas mais com algumas resoluções e determinadas coisas não teriam acontecido. Então, que largura? Pilares mesmo estão conectados, afetam e não afetam, justificam algumas verdades. Então, eu vou fechar. Eu vou remaciçar algumas coisas, que o interstício ele vai se tornar maior por fora. Uns vão se tornar não observáveis infinitamente. Vocês vão preocupar com a eternidade, com o infinitivo, com a imortalidade, com a anatomicidade, nem com a elementaridade. Se preocupem até onde serem enterrados, se beneficiando de vantagens sobre a Santíssima Trindade, que está aqui para dar alguma festinha boa, que já acabou. Para mim não, para mim nem começou, né? Mesmo que não tenha observador nesse momento, que morra mais uma vez. Mas nós temos questões muito gritantes que implicam a gente distribuir todo o fracasso cósmico, fazer a festa que o pessoal mesmo procura. Quem muito promete e ameaça em tom de brincadeira, então não vou fazer uma brincadeira. Eu só quero entrar um pouquinho. Seu isolamento bizarro, sua loucura de fé. Você vai ter que pagar pelo que você fez contra mim. Um virgem. Fui usado por você, tudo que ele estava fazendo, a quantidade de pessoas que ele estava envolvendo, até eu querer de fato resultantes de o ridículo que ele me expôs. Para quem gosta de puta e já achava que era só mais uma puta ou não uma puta qualquer, quando um viado sempre procura uma puta porque ele é um viado, porque ele não se preocupa com quem ela dorme, em ele ser menos viado, quando paga as contas, as coisas se tornaram tão descabidas. Então não teria motivo nenhum para ele usar nenhuma dessas brincadeiras comigo em tempo descabido, porque eu vi que todo momento que eu ficava sendo boa, ele estava me estimulando a ficar arrastando, falando merda, falando putaria, pagando de chata, para ele dizer, pagando de machão, se desbravando, que eles não são nada além deles mesmos, até porque ele também não é ninguém. Ele depende de rede social e criar uma loucura na cabeça dele. Então, se ele mal apontou meu monoteísmo e as minhas verdades, eu quero devolver a ele o falso fundamentalismo, desqualificar o falso fundamentalismo, as falsas regras, o falso monoteísmo, o preto de merda, que nem para preto ele serve, nem para muçulmano ele serve, nem para árabe ele serve, nem para judeu ele serve, quanto mais para cristão e Santíssima Trindade. Então, eu quero mandar um recado para todos os vivos dele, porque os mortos já estão em despacho absoluto, e os vivos eu penso que também. Então, em que momento a gente não pensa nem no vizinho, que quando a gente queca, que a putaria e gostar, enquanto ele é bem tratado, ele usa a ação de graça como uma forma de deturpar e encarcerar à distância, com uma criminalidade tão assustadora. Eu me deparei com uma criminalidade assustadora com um ex-namorado, quando eu estava amarrada dentro daquela cidade. O que ele teve coragem de falar e fazer, que é um viadinho de bosta, com esse cara ali, ainda sabendo que ele é um viado também de bosta, tem que pagar de passivo bonzinho agora, que ele também já tá quase na beira do ralo. Situações entre a Liga da Justiça, que não é Liga de Justiça, o que eu fiz com o cara sentado com arma, e o que ele teve a coragem de fazer comigo, a quantidade de infrações, e eu quero voltar naquela situação
Eu com arma sentado, ele vivo ali na situação, porque eu vou matar ele ali com tudo que eles me prometeram ali. Só que eu quero os meus nazistas, o meu governo, a minha religião e a gente colocar o quadro clínico da delegacia do que é o tal do Iriri, entre todas as situações que se arrastaram. Então, eu quero inclusive os cabeças do monoteísmo, como os falcatruosos, que ficou mais fácil etiquetar de comunismo e capitalismo, e ainda apontar nazismo, desnazismo, fascismo. O fascismo tem uma prega anal, né? Entre ditadura e liberdade, entre quem vai para a vala, entre religião e não religião, e quando Vaticano e não Vaticano, que me interessa muito resolver. Como mesmo o meu fiasco entre o cerne nazista, antinazista ou arianista. O que fizeram antinazista nas minhas costas, me impulsionaram a retratar situações. E entre as fantasias dos proibidos, a única que me interessa é essa. Né? Ou seja, até que ponto todo mundo diz que está brigando, todo mundo acata o nazismo, aceita o que é entre Bolsonaro e não Bolsonaro, aquele viado e as prostitutas, os viados deles, impulsionando cadeias e coisas, que fica muito fácil, que sem o colarzinho ele não funcionou, sem o joguinho do maçonzinho, sem o joguinho do cristianismo, de filosofia, de universidade, e entre todos que usam política global e internacional, só que ele também é um filho da puta muito porco, nem peru ele tem. Todos eles aos clichês de ter uma putinha que tem que encabeçar um monte de coisa em uma rede de nepotistas e sempre lavagem de dinheiro infinita. Então eu tenho muito problema com relação a pessoas que não têm título, com pessoas que têm título ganhando mais do que eu, tropas que têm armas e estão submetidas a situações horrorosas, que são estimuladores todos de novas tropas, que nem falam a mesma língua, não entram aqui sem estarem armados até os dentes e querem expansão do império deles e não do daqui. E a gente tem muitos jogatinosos aqui dentro que só querem manter as bundinhas deles sem nem trabalhar. E no fundo, eles não querem responsabilizar nem por anarquismo. E eu coloco isso em muitos lugares, em quase todos os lugares. Então, e o que um viadinho pretinho, escondidinho, tadinho, isoladinho, ele não era isoladinho. O que ele mostrou e perdeu tempo para fazer quando eu disse não e nem não. Eu estava querendo dizer, pelo menos, que eu não tivesse uma resolução. Entender que quando tudo era bosta, eu ainda estava mexendo bosta, uma bosta mais ou menos, mas eu não sou uma destituída de conhecimento de prazer e direito de prazer, e já estava em risco social. Então não significa me tornar a virgenzinha não considerada virgem, isoladinha, velhinha, para esperar chegar um virgenzinho, coitadinho, que ele estava desbravando a virgindade, a virilidade, a poligamia e tal, para ganhar uma bolsinha mundialista de imperativos e vim aqui meter na bundinha da passiva velhinha e pagar de macho. Eu não queria, isso me afeta muito, porque eu desejei ele em tal momento e o que ele usou como recurso para que eu não precisasse olhar para trás, o que aquilo significou para mim e me afetou, foi algo muito grave e alarma muita atenção. Então eu quero esse viadinho encabeçando a tropa para ele entender com quem ele mexeu. E a minha tropa. Entendeu? Só outro recado.